E aí, queridos, queridas, tudo bem com vocês? Pô, tá todo mundo preocupadíssimo, bolsa caindo, fundo imobiliário caindo, tá tudo caindo. E agora? Será que vai explodir tudo? Tá todo mundo assim, ó. Oh, meu Deus, meu dinheiro, e agora? Vamos trocar uma ideia, então, um pouquinho sobre isso daí pra gente poder ver mesmo se acabou ou não acabou. Mas antes disso, lembrando, nunca uma recomendação de investimento, hein? Isso aqui só tem contexto educativo. E ó, deixa seu like aí, comenta e se inscreve no canal. Abraço! Pô, galera, antes da gente ir pro vídeo 100%, eu fiquei pensando assim, eu vi que realmente tem muita gente que eu conheço que investe e tudo mais, e a galera tá muito preocupada. Aí eu fiquei pensando num detalhe, será que isso daqui não é um momento pra gente refletir? Porque assim, se você tá muito preocupado com o que tá acontecendo e não sabe o que tá acontecendo, talvez seja um momento para você dar uma pensada se talvez você não investiu sem saber no que estava investindo, ou se não entrou às vezes em renda variável, sem fortalecer realmente o que é uma renda variável. Porque assim, a renda variável ela varia e ela não varia só para cima, sabe? Então, se você estiver realmente muito desesperado, pode ser que seja um momento de aprendizado para você refletir e ver se realmente você não precisa entender mais sobre como que funciona, entender melhor sobre em qual momento comprar uma ação ou um fundo imobiliário e tudo mais. Fica essa dica aí para a gente poder pensar. Então, galera, a gente vai estar dando uma olhadinha aqui, eu vou estar mostrando para vocês a parte do Status Invest. A gente vai estar dando uma olhadinha sobre no Ibovespa, no fundo imobiliário e no final eu dou minha opinião sobre o que eu estou fazendo, se eu zerei minha posição, se eu não zerei, se é momento de fugir de renda variável ou não, beleza? Realmente, se a gente for olhar o gráfico, ó, coisa em junho a gente estava em 130 mil pontos, quase que derreteu 30 mil em 5 meses, nem isso. Realmente é uma queda. Por que está acontecendo essas quedas? Tem diversos fatores, mas um deles é a taxa Selic, que a taxa Selic vem subindo muito. E daí o que acontece? As aplicações que têm um risco muito menor, elas estão pagando bem. Então o pessoal direciona o dinheiro para lá, em vez de vir aqui para renda variável. Esse é um dos fatores, porque o cara pensa, poxa, por que eu vou colocar minha grana num lugar de risco, sendo que eu posso deixar aqui tranquilinho na aplicaçãozinha papai com mamãe e ainda vou ter um retorno legal? Então, esse é um dos pontos. E o próximo ponto é a questão das eleições aí que estão por vir, né? Ninguém sabe quem que vai ser eleito, se vai ter ou não outra via, como que vai ser. E isso tudo impacta. Porque o próprio pessoal do exterior fica com medo de investir aqui, porque o cara olha e fala, nossa senhora, a gente que mora aqui já tem medo, imagina quem tá lá fora. O cara não põe o dinheiro dele, não. Então, fica toda essa turbulência aí, pessoa da política que fala uma coisa, fala outra, então isso vai trazendo essa insegurança para a renda variável. Esses são os motivos que eu acredito que está mais mexendo nesse cenário. Mas, só olhando assim, realmente nesse período de 5 meses, a gente vê que só teve queda, né? Mas se a gente olhar aqui num período de 5 anos, olha a situação do gráfico. Mesmo em problemas ruins econômicos, a gente foi tendo uma crescente. E olha como que a gente estava antes de todo esse processo aí de crise e tudo mais, da gente fechar tudo e etc. Era praticamente, é óbvio que não era só subida, mas estava subindo. A tendência era de subir, porque a gente tinha quedas, mas já retornava. Aqui foi um problema atípico que impactou de forma mundial, todo mundo sabe. E daí voltou a ter uma retomada. Mas assim, nós ainda não estamos fora dessa situação, ainda está retomando. Mas por que que eu quis mostrar esse outro gráfico? Para a gente ver que se a gente olhar num curto prazo, tudo parece absurdo. Mas se a gente olhar num longo prazo, a gente consegue ver que realmente a renda variável ela tende a ter ganhos. Então foi por isso que eu quis trazer isso para vocês. E um outro tema interessante é que assim, o Ibovespa, ele é composto por essas empresas todas aqui. E por que que eu estou falando isso? Não necessariamente a desvalorização do Ibovespa vai ser a sua desvalorização. Ele tem a desvalorização dele média com base nessas empresas. A minha carteira mesmo, ela não está caindo nem perto disso daqui do Ibovespa. Mas tá tudo caindo, realmente. Mas cada ativo está tendo a sua perda
de forma individual. Como o Ibovespa é um conjunto de empresas, ele tem uma perda média. Então, assim, quando você olhar para o Ibovespa, não entenda que o Ibovespa é a sua carteira. O Ibovespa é uma referência para a renda variável, ponto. Mas não quer dizer que se ele subir ou cair, a sua carteira vai subir ou cair nessa proporção. A não ser que você tenha um ETF que é atrelado ao Ibovespa. Aí sim, isso tende a acontecer. Agora a gente vai estar vendo um pouco sobre o IFIX. O que é o IFIX? É um índice de referência para fundo imobiliário. Olha isso, se a gente olhar no prazo de 30 dias, olha que loucura. Parece que acabou o mundo, né? Se a gente olhar só nesse cenário. A hora que a gente olha 6 meses, opa, peraí. A hora que a gente olha 5 anos, olha que legal, ó. Toda essa subida até 2019, pré-crise. Aí aqui, momento atípico e tudo mais, infelizmente aconteceu. Mas o legal é isso, a gente poder ver essa crescente ao longo do tempo, mostrando que o longo prazo ele realmente se valida. Que no curto prazo as coisas sobem e descem, mas no longo prazo você consegue realmente ver se faz sentido ou não e validar isso, beleza? E aqui a questão do IFIX é a mesma coisa do Ibovespa. Não quer dizer que porque o IFIX caiu X que a sua carteira vá cair X, a não ser que você esteja investido em algo que acompanhe esse índice, beleza? É só um ponto de referência, fechou? E agora, só pra gente estar concluindo esse vídeo aqui, e aí? Careca zerou a posição, careca fugiu, não sei o quê. Gente, não zerei posição e nem vou zerar. Até porque eu entendo como que funciona a renda variável, eu entendo que vão ter momentos de baixas, eu entendo que vão ter momentos de alta. E eu sei o momento que eu me posiciono nas empresas ou no fundo imobiliário. Inclusive, nesse mês mesmo, eu apertei em duas empresas e um fundo que eu já tinha em carteira. Eles mantiveram ah, os pontos positivos que eu identifiquei para poder estar fazendo as compras no passado. Agora, eles ainda mantêm esses pontos, porém estão mais baratos ainda. Então, isso não é uma recomendação de investimento, é só minha opinião, mas assim, será que é um risco ou será que é uma oportunidade? Se eu já gostava daqueles fundos ou daquelas empresas, elas ainda mantêm os pontos que me faziam gostar delas. E elas estão mais baratas. Será que é um risco? Ou é uma oportunidade de eu comprar algo que já era bom, se manteve bom e, em teoria, está mais barato? Lembrando que isso não quer dizer que não pode cair mais. Eu estou fazendo meus aportes, eu sigo comprado, sigo comprando, mas eu tenho pleno entendimento de que pode ainda cair. A taxa Selic ainda vai subir, então, os fundos imobiliários ainda podem ter uma tendência de queda. Os fundos imobiliários também têm a questão da tributação, que está meio sobre o dividendo, que está meio ainda em alta e não sei o quê. Mas assim, e tem a questão da eleição. A gente nunca sabe quem que vai ganhar, como que vai ser. Só que investidor é investidor para sempre, não é investidor de, eu só invisto no governo X, eu só empreendo no governo Y. Gente, eu penso assim, eu tento sempre trazer para uma coisa mais real. Eu penso, por exemplo, se você tivesse um empreendimento, e alguém chega e fala assim para você, poxa, esse seu empreendimento aí quanto que vale? Ah, vale uns 1 milhão. Eu te dou 600 mil, você aceita? Cara, muito provavelmente não ia vender, a não ser que ele tivesse muito precisando da grana por algum motivo. Então, assim, eu tento trazer para esse mesmo cenário. Se você fosse um empreendedor, se você tivesse um imóvel e esse imóvel ele tivesse desvalorizado, você iria vender ele? Muito provavelmente não, entendeu? Mas quando é na renda variável, aí a galera se desespera e sai vendendo tudo. Por exemplo, se você tem um empreendimento e o cara chega e fala, ó, sua casa vale 500 mil, eu te dou 400 mil, você aceita? O cara não aceita, ele vai falar que eu vou perder 100 mil. Não, mas quando é em fundo imobiliário, o cara aceita, entendeu? É isso que eu não entendo. Então traz pro racional, veja se está fazendo sentido. E é lógico, só vai funcionar isso se você souber o porquê você comprou cada ativo. Se você não tiver isso muito bem claro, você não vai saber se ele está barato, se ele está caro, se ele está no preço, entendeu? Então vamos estudar mais, vamos, que nem eu falei no começo do vídeo, talvez
isso seja um momento para você refletir e acertar algum pilar que você ainda não acertou, beleza? Mas é isso, não é uma recomendação de investimento, foi só minha opinião e mostrando para você um pouco dos gráficos, mas estou comprado, estou comprando e é isso aí. Abraço, deixa o like, se inscreve aí no canal, segue a gente no Instagram, hein? Careca Investidor. Abraço.